Meu nome é Mercedes Okumura e eu atualmente sou docente do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Eu coordeno o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e, por isso, nós trabalhamos com todos os aspectos da evolução humana, incluindo a evolução biológica e também a evolução cultural. Isso quer dizer, então, que nós trabalhamos, em parte, também com arqueologia, ou seja, o estudo dos povos do passado através dos seus vestígios materiais. Eu conheci a descoberta arqueológica de Liangzhu por volta dos anos 2000, quando arqueólogos começaram a intensificar as escavações nesse local. No ano passado, em 2019, a Unesco tornou Patrimônio Mundial da Humanidade, né, essa cidade, esse sítio arqueológico, e então agora ele é bem mais conhecido do que anteriormente. O que se vê nesse documentário é então uma espécie de continuidade, né, ou pelo menos da importância de certas práticas culturais. Isso inclui tanto a agricultura do arroz, que começa nesse período e que é importante até hoje na China, como também a questão da arte ou do artesanato elaborado, né, que também começa a se tornar importante em Liangzhu, especialmente os artesanatos feitos em jade, e que até hoje é um elemento importante da cultura chinesa. Nós sabemos, né, que a China é um país muito grande, muito diverso, e tem diferentes culturas em suas regiões, mas aparentemente o jade ele é até hoje muito importante no país todo. Isso demonstra então uma espécie de uma continuidade cultural na qual você tem elementos aí de 5.000 anos e que ainda continuam sendo valorizados, que ainda continuam sendo associados a aspectos como um simbolismo, um prestígio, né? O jade na China ele é muito associado ao divino, à imortalidade, e tudo isso em parte deve ter a ver um pouco com as suas propriedades, né? De translucidez, da própria dureza, da cor verde, né? Desse jade. Então o que nós vemos é uma importante continuidade da valorização ou da importância dessas práticas culturais desde 5.000 anos até o presente, o que é bastante fascinante. Esse primeiro episódio, ele é um episódio que apresenta, né, dá uma visão geral do que é Liangzhu. Então mostra onde se localiza, mostra um pouco da parte cronológica, né? Ou seja, que é uma cidade de 5.000 anos, né? E que já demonstra uma organização sociopolítico, cultural importante. Ele também apresenta alguns dos grandes feitos, né, observados nesse local. Então a questão das construções, né, das barragens, das drenagens que são feitas, mostra também um pouco sobre a importância da agricultura do arroz e também apresenta, de forma geral, o que seria artesanato que começa a se desenvolver em Liangzhu e que posteriormente se tornaria uma espécie de um símbolo ou de algo muito importante em termos culturais na China, que é o artesanato feito em jade. Este lugar, rodeado por montanhas e rios, parece estar no delta do rio Yangtze. Uma testemunha da civilização chinesa de 5.000 anos, um antigo reino que foi sepultado na floresta das montanhas. Ele tem um lindo nome, Liangzhu. Liangzhu. Magnífico design da cidade. Disposição da antiga capital em estrutura centrípeta tripla. Primeiros projetos hidráulicos em larga escala da China. Maravilhosos artefatos em jade. Crenças espirituais consistentes. Sociedade com hierarquia complexa. Liangzhu. Versão brasileira Ed Com. Em 1936, um jovem Xin Xingang, de 25 anos, descobriu a misteriosa civilização de Liangzhu, em sua cidade natal,
a cidade de Liangzhou, em Yuhang, Hanshu. Desde os anos 80, as escavações arqueológicas em Liangzhou surpreendem constantemente o mundo. Desde 1986 a 1987, nas montanhas Fan e Yao, separadamente, 2 tumbas da alta sociedade da civilização de Liangzhou, no fim da era neolítica chinesa, foram encontradas. A fundação em larga escala do Palácio de Mojiaoshan, um sítio com fundação ultra-larga, emergiu em 1992. De 2006 a 2007, a descoberta da antiga cidade de Liangzhou foi reconhecida oficialmente. Isso iniciou uma nova era para a arqueologia de Liangzhou. A descoberta de um projeto de hidráulica periférico na cidade antiga de Liangzhou em 2015 chocou o mundo novamente. Conforme os resultados da estratigrafia e datação com carbono 14, confirmou-se que o sistema de hidráulica datava de 5.000 anos atrás. Por mais de 80 anos, o conhecimento conatural acadêmico acerca da cultura de Liangzhou tem sido repetidamente atualizado. E as descobertas arqueológicas são o que melhor demonstra a civilização chinesa de 5.000 anos. Primeiro episódio: a origem da civilização. A latitude de 30 graus norte, um lugar mágico na Terra, é uma linha geográfica misteriosa. O Vale do Nilo, a Mesopotâmia e o Vale do Indo, que conceberam as civilizações antigas do Egito, da Suméria e de Harappa, estão todos aqui. E todas estas civilizações datam de mais de 5.000 anos atrás. A civilização Liangzhou se situa no leste do mundo, quase na mesma latitude que estas civilizações antigas, e data de 4.300 a 5.300 anos atrás. Ao sul das margens do lago Taihu, descendo o rio Yangtze, a 20 quilômetros a noroeste do centro de Hanshu, e cruzando as cidades de Liangzhou e Pingyao, fica uma populosa planície entre montanhas. Há 5.000 anos, ela era vastamente coberta por rios e lagos. Os ancestrais de Liangzhou escolheram construir a cidade antiga de Liangzhou aqui, fazendo dela o centro do poder e fé do antigo reino de Liangzhou. A antiga cidade de Liangzhou consiste em 4 relíquias independentes, incluindo as ruínas artificiais completas, como os sítios da cidade grande, sistemas hidráulicos periféricos complexos e funcionais, cemitérios e altares hierárquicos complexos construídos pelos ancestrais de Liangzhou, bem como relíquias da cultura escavadas representadas pelos artefatos em jade, com símbolos de crenças e sistemas e elementos ambientais históricos diretamente relacionados às ruínas artificiais, como às paisagens naturais. O sítio da cidade fica no centro das ruínas da antiga cidade de Liangzhou, com o palácio, cidade de dentro e cidade de fora. O palácio ficava no centro da antiga cidade com 3 plataformas: Mojiaoshan, Huangfenshan no sul e o templo de Xizhong. A área tem em torno de 390.000 metros quadrados. Por muito tempo, Mojiaoshan foi apenas uma colina comum na região de Liangzhou. Em 1987, se planejava o alargamento da Estrada Nacional 104. Os arqueólogos realizaram escavações arqueológicas na seção da estrada que cruzava Mojiaoshan. Nós percebemos que Mojiaoshan era uma colina artificial em 1987. Em 1992, encontramos uma plataforma artificial enorme, socada por areia e lama em camadas no meio. Pensamos que este era o palácio onde os aristocratas de Fanshan viviam. A plataforma de Mojiaoshan era retangular e em forma de balde, com comprimento de 670 metros de leste a oeste e 450 metros de largura de norte a sul. Tinha em torno de 300.000 metros quadrados no total, a maior plataforma artificial da cidade antiga.
Em seu topo, com altura relativa de 9 metros, há 3 fundações independentes do palácio separadamente: o Grande Mojiao-shan, o Pequeno Mojiao-shan e o Wugi-shan, bem como um quadrado de terra batida e 35 fundações de construções. Era um local de duelos e atividades dos governantes supremos no Reino Antigo de Lianzhou. No curso de águas da antiga Xiongyanggang, a leste do palácio de Mojiao-shan, foram encontradas enormes toras de madeira para a construção do palácio de Mojiao-shan. Dá para imaginar a grandeza por estas toras. O palácio de Mojiao-shan ficava no centro da antiga cidade, cobrindo 1/10 da área. Foi o primeiro palácio da China e o maior palácio do período pré-histórico. Hoje, de cima do Grande Mojiao-shan, dá para ver toda a cidade antiga se espalhando até a montanha Tianmu, a montanha Daxiong e a montanha Dash, que são suas barreiras naturais a norte e sul. O Grande Mojiao-shan, posição de comando na cidade com área de 20 mil metros quadrados. Parece que quando subimos aqui, temos o mundo inteiro. Apenas o imperador e o conselheiro poderiam ficar aqui, pois o imperador era o núcleo e supremo. Você pode vê-lo como o Templo Tairi na Cidade Proibida. O Templo Tairi tem mais de 1.200 metros quadrados. Mas os povos de Lianzhou construíram este palácio há 5.000 anos. Como era glorioso! Quando descoberta, a plataforma do Templo Shizhong, a sudoeste de Mojiao-shan, contava com restos históricos de mais de 100 mil quilos de arroz carbonizado. Era o maior armazém da cidade antiga de Lianzhou, mostrando reservas de grãos e habilidades administrativas da cidade antiga de Lianzhou e o tamanho da população naquela época. Por que dizemos que o Templo Shizhong foi construído há 5.000 anos? Primeiro, o Instituto Arqueológico enviou espécimes aos laboratórios para a datação da idade. Como o arroz é de colheita anual, os dados foram relativamente precisos. Em 2006 e 2007, pistas importantes, plataformas artificiais altas construídas com rochas, foram encontradas no sítio de Putaofan do Muro Oeste. A partir disto, 4 muros do sítio de Mojiao-shan foram confirmados. A cidade antiga de Lianzhou, que cobria 3 km², foi descoberta no sítio de Lianzhou. A cidade de dentro da cidade antiga de Lianzhou era circundada por um muro de 6.000 metros de comprimento, com Xishan e Fengshan, 2 montanhas naturais que ficavam a nordeste e sudeste. A cidade de dentro, com comprimento de 1.910 metros de norte a sul e largura de 1.770 metros de leste a oeste e cobrindo 2,8 milhões de metros quadrados, incluía não somente um palácio, mas com diferentes funções, inclusive oficinas de artesanato, áreas residenciais e cemitérios. A exposição no Museu de Cultura de Lianzhou exibe alguns fragmentos do muro da cidade. Eles foram integralmente retirados do muro norte da cidade antiga de Lianzhou pelo departamento Taoka de Taiwan, usando tecnologia avançada global. Assim, nós podemos conhecer a textura e os materiais dos muros da cidade. O muro de terra artificial que durou por 5.000 anos e testemunhou as vicissitudes de um reino civilizado antigo, simboliza a cidade antiga de Lianzhou. Os muros da cidade mostram diferentes larguras com formato trapezoidal, tem em torno de 5 metros de altura com lama e pedras embaixo e sedimentos no topo. O muro da
da cidade divide as cidades de dentro e de fora da cidade antiga de Lianzhou, havendo cursos de água para dentro e fora de suas muralhas, nos quais os barcos levavam as pessoas de lá para cá. O muro da cidade antiga de Lianzhou tinha uns 6.000 metros de comprimento e com aproximadamente 1,2 milhão de estéreis de terraplanagem. Mesmo com 10.000 construtores, a obra demoraria muitos anos. As pedras na base do muro da cidade são das regiões montanhosas do norte e do sul da cidade antiga, que chegaram aos canteiros de obras por meio de jangadas. As pedras cobriam 290.000 metros quadrados, quase 40 campos de futebol padrão. Os muros da cidade foram empilhados com sedimentos, 1,1 milhão de metros quadrados de terra, que poderiam encher até 440 piscinas padrão. Como podemos ver, o projeto é imenso. Devia haver alguma autoridade social forte por trás, que organizava, administrava e monitorava sua qualidade. Logo pensamos que Lianzhou não era uma sociedade simples. Após explorações arqueológicas detalhadas e descobertas anatômicas, 9 portões foram encontrados nos muros da cidade, sendo 8 deles portões aquáticos. O portão aquático é onde o muro da cidade está separado por um curso de água. Portões aquáticos cruzados conectam cursos de água cruzados para dentro e fora dos muros da cidade, por meio do qual pessoas e bens passam pelas cidades de dentro e de fora. O curso de água principal ao sul da cidade antiga, conhecido hoje como o Porto de Lianzhou, existe há 5.000 anos. No meio do Muro Sul há um espaço evidente. Nos locais onde relíquias de pedras de antigos cursos de água não foram encontrados, havia um portão para a cidade antiga de Lianzhou. Com exceção do Muro Sul, todos os outros 3 muros tinham rios da cidade de dentro e de fora, formando um modelo de fortificação por meio de travamento dos cursos de água. O portão aquático conecta os cursos para dentro e fora da cidade, constituindo redes aquáticas internas e externas e um sistema de transporte aquático. Cobrindo 3 quilômetros quadrados, a cidade era suprema há 5.000 anos. As relíquias de Lianzhou formavam uma cidade inegável. Seu desenvolvimento era dinâmico. Em resposta ao crescimento da população, as pessoas continuavam empilhando sedimentos nos cursos de água entupidos e nos pântanos de fora da cidade, formando novos alojamentos. Na periferia da cidade de dentro, 17 plataformas artificiais formavam um compartimento, uma forma semifechada que cobria em torno de 3,5 milhões de metros quadrados, que é conhecida por Cidade de Fora. Há alguns cemitérios hierárquicos dentro e fora da cidade antiga. Os 5 cemitérios mais representativos são o jazigo Fanshan e o jazigo Yaoshan, representando a hierarquia mais alta. O jazigo Zhangjianshan, com alta hierarquia, o jazigo Wenjiashan, com hierarquia mediana, e o jazigo Bianjiashan, de hierarquia mais baixa. Estes cemitérios hierárquicos, conjuntamente com outros cemitérios da civilização Lianzhou, sucessivamente encontrados às margens do lago Taihu, com o passar dos anos, constituem uma complexa estratificação hierárquica da sociedade de Lianzhou. Isso mostra evidências de diferenciação social no reino antigo de Lianzhou. Na civilização de Lianzhou, o cemitério Fanshan tinha a maior quantidade de artefatos em jade escavados, a maior diversidade, as fabricações mais delicadas com desenhos mais requintados.
O jazigo Fanshan número 12 fica no centro, no qual os artefatos em jade escavados incluem o Kong do rei, o machado do rei, o disco de jade, decorações em jade para cetros magníficos, montagens de jade gravadas, jades de 3 pontas, pulseiras e cornetas, revelando uma identidade especial do ocupante do jazigo. O Kong de Jade é uma criação original da civilização de Lianzhou, que é aquela com a maior superfície de irradiação e com maior influência àquela época. O Kong de Jade e o disco de Jade são os artefatos religiosos mais importantes da civilização Lianzhou e os principais símbolos da teocracia. O machado de Jade, escavado principalmente em tumbas de homens de alta hierarquia, é o símbolo do poder real e do poder de comandantes militares. Os rostos de Deus e do demônio nas nervuras do Kong e do machado de Jade são o tema de decoração das artes em Jade encontradas frequentemente na cidade antiga de Lianzhou e no entorno do lago Taihu. As decorações do Homem-Demônio são a única entidade com a maior posição consagrada pelos ancestrais de Lianzhou, marcando que a sociedade tinha crenças espirituais altamente consistentes. As religiões são criadas quando uma sociedade necessita de unificação de pensamentos. Acredito que Lianzhou não foi apenas um centro. Lianzhou foi uma realidade física amplamente ligada com seus entornos, a exemplo de um reino regional ou um reino local. Os ancestrais de Lianzhou viviam no maior centro de tempestades de Xinjiang. Para evitar alagamentos e efetivamente gerir e usar os recursos aquáticos, os ancestrais de Lianzhou construíram um sistema hidráulico a noroeste da cidade antiga. O sistema hidráulico de Lianzhou consistia na alta represa de Gukou e na baixa represa de Pingyuan, passadiços altos e baixos em frente às montanhas. A represa mais longínqua está a 11 quilômetros da cidade antiga. 6 barragens na represa alta de Gukou foram divididas em 2 grupos a leste e oeste. O grupo leste continha o cume Gangong, a colina Tigre e a fazenda Shoujia, e o grupo oeste continha o cume Qiwu, o cume Shivu e o cume da Abelha. Ambos os grupos fecham um enorme vale de montanhas altas. As 4 barragens Shijisan, Liushan, Guanshan e Wutongnong se encontravam na baixa represa de Pingyuan. Elas conectam o passadiço em frente à montanha às terras baixas naturais. O passadiço das montanhas tinha comprimento de 5 quilômetros, a maior ruína única do sistema hidráulico. Este sistema hidráulico afetou mais de 100 quilômetros quadrados. Não é apenas a maior ruína de engenharia hidráulica da China, mas também um dos sistemas de dique mais antigos do mundo. Estima-se que a terraplanagem para a construção da cidade antiga e da engenharia hidráulica da cidade antiga de Lianzhou foi de mais de 10 milhões de esteres de grãos. A organização social, a mobilização, a administração e garantias necessárias para um projeto desta magnitude somente pode ser provida por uma nação. No 80º ano após a descoberta da civilização Lianzhou, eu cheguei a um parecer conclusivo chamado de Reino Antigo de Lianzhou. Ciclo civilizatório. Era um reino. Antes, nós considerávamos que havia apenas centelhas civilizatórias. Depois, achamos que um sistema tão grandioso deveria ser com um regime poderoso. Devia ser um reinado, embora não registrado na história, descoberto pela arqueologia com idade exata. Nós considerávamos que a história chinesa estava centrada na bacia do Rio Amarelo. Mas Lianzhou foi uma civilização enorme. Eu chamo de grupo, de comunidade também. Todos de Lianzhou eram civilizados. Esta descoberta muda a concepção histórica tradicional centrada na bacia do Rio Amarelo.
A influência da civilização Lianzhu na civilização chinesa posterior, representada pelo artesanato em jade, foi herdada pelas sociedades que a seguiram. A cidade antiga de Lianzhu foi tratada como a primeira cidade chinesa pelos especialistas. A estrutura tripla centrípeda é pioneira na história das cidades da China. Os desenhos planejados e tecnologia de construção de uma cidade aquática construída pelos ancestrais de Lianzhu em um ambiente pantanoso e especialmente os projetos de gestão de recursos na cidade são exemplos excelentes de uma civilização antiga na história da região do leste da Ásia e até mesmo da civilização humana. Há 5.000 anos, esta cidade era uma civilização montanhosa. A base alta do palácio, muros magníficos da cidade, projetos de hidráulica antigos e enormes e artesanato em jade sofisticado simbolizam o poder e a fé. Tudo isso prova que o reino antigo de Lianzhu foi a primeira civilização de reinados da China que se tem confirmação. A descoberta da cidade antiga dá uma demonstração poderosa de uma civilização chinesa de 5.000 anos atrás. Começando com os recursos da civilização, vamos adiante, desenvolvendo com inclusão e criando a história sem fim da civilização chinesa.